Quando pensamos em propagandas políticas, já logo nos vem à mente antigos cartazes de guerra ou filmes que rigorosamente separam os mocinhos dos vilões, o país X do país Y. Mas essa é uma forma incrivelmente reducionista de se compreender essa indústria. Para começo de conversa, ela não entra em hibernação em períodos de paz e volta ativa em períodos de guerra. E o mais importante para esse vídeo, ela não gira inteiramente ao redor de conflitos armados entre países. Por exemplo, você sabia que a França, país líder em turismo mundialmente, investe cerca de 19 bilhões de euros nessa indústria todos os anos? Cerca de 110 bilhões de reais. Ou ainda que esse país conseguiu conquistar um espaço tão forte no imaginário das pessoas que existe um fenômeno psicológico categorizado apenas pela desilusão que turistas sentem ao visitar Paris pela primeira vez e entenderem que é só uma cidade normal. E é claro, às vezes as propagandas não são tão inocentes assim a ponto de apenas servirem para fazer o mundo inteiro pensar que uma cidade em específico é a mais bonita do mundo. Às vezes elas servem para fazer você pensar que o seu país é o mais feio do mundo. Nesse vídeo eu vou abordar algumas dessas propagandas que já se tornaram um conhecimento comum e eu espero esclarecer o porquê delas não fazerem realmente qualquer sentido. Começando por 1. Países colonizados não têm cultura própria. Esse argumento utilizado para diminuir a importância de antigas colônias se baseia na ideia de que nem a cultura do colonizador original, nem a cultura de outros imigrantes pertence à antiga colônia em questão. Então, por exemplo, não existiria arquitetura colonial brasileira, existiria arquitetura portuguesa. Ou ainda não existiria música brasileira, já que essa música tem raízes em outras culturas e nações. Porém, essa lógica faz uma suposição falha. Ela ignora o fato de que conhecimento humano não surge num vácuo e que ele é cumulativo. É a partir do contato de diferentes realidades que surge novo, e não espontaneamente e do nada. Então, se um país com histórico imperial, como a França, por exemplo, pode orgulhosamente tomar o champanhe como símbolo de cultura nacional, sendo que ele é em essência vinho, uma bebida inventada na Geórgia, um país completamente diferente, por um povo completamente diferente, ou ainda a Itália pode se declarar autoridade suprema em tudo relacionado a pizzas, sendo que o molho de tomate, ingrediente essencial ao prato, é ameríndio em origem. Por que então o Brasil não poderia reivindicar o X/podrão, ou ainda a pizza, ou qualquer outra coisa que acabou nesse lado do mundo como também sendo parte importante de sua cultura nacional? Isso não seria, historicamente falando, mais ou menos arbitrário do que tantos outros símbolos nacionais estrangeiros? Segundo ponto, país X é jovem demais. Enquanto parcialmente verdade, já que como estados como conhecemos hoje em dia, muitos países são sim jovens, essa é uma afirmação especialmente cínica, ainda mais quando acompanhada por algo como no meu bairro tem um bar que é mais velho do que seu país inteiro, ou coisas assim como tipicamente acontece. E eu digo isso porque ele é geralmente feito por pessoas do continente europeu, direcionado a, de novo, antigas colônias, que ficavam em territórios que foram destruídos e tiveram suas populações massacradas pelos poderes imperiais do Velho Mundo. Então sim, um espanhol pode falar que ele tem um prostíbulo na sua rua que é mais velho do que os Estados Unidos inteiro, mas também é verdade que existe uma comunidade ameríndia em Oraíbe que é mais velha do que a Espanha inteira, sabe? A verdade é que o único motivo pelo qual tantos países hoje em dia são tão jovens é porque invasores exterminaram 90% da sua população original e transformaram seu território e cultura de forma irrecuperável. Resumindo, sim, se você incendiar a casa de uma família que mora ali há 500 gerações humanas e os próximos habitantes têm de construir uma casa inteiramente nova, então sim, a sua moradia em questão provavelmente é mais velha do que a deles. Mas é definitivamente inverdade que a sua moradia teria mais cultura ou história do que a deles. E terceiro ponto, países X contribuíram mais científica e culturalmente para a humanidade do que países Y. A empresa francesa Michelin concede que a França tem o maior número de restaurantes 3 estrelas Michelin. Logo, a França é o país com a melhor culinária do mundo. O Estado monárquico constitucional inglês é especialmente orgulhoso do seu passado cavalheiresco, como aparente em tantas obras de ficção. Logo, a fantasia medieval inglesa é a mais divertida do mundo.
E os gumbunianos de Forbes 14 se orgulham de respirarem monóxido de carbono puro, que lhes fortalece seus Shulorg frontais. Logo, eles têm a melhor atmosfera do universo. Não, espera aí, tem algo de errado com essa afirmação, não? Ah, é mesmo? Não faz sentido avaliar uma cultura inteira baseando-se nos critérios de uma outra cultura completamente diferente. De fato, as casas brasileiras seriam uma porcaria na Sibéria, mas a gente não mora lá, elas são feitas para o nosso ambiente. Então, por que fazer esse tipo de comparação em tantos outros ramos da produção humana e cultural nacional? Dito isso tudo, eu quero deixar claro que não é minha intenção ofender qualquer estrangeiro, e por mais que eu tenha focado o conteúdo desse vídeo em países europeus principalmente, eu sei bem que eles são tão lindos e ricos e habitados por pessoas tão legais quanto qualquer outro lugar do mundo. E de verdade eu espero apenas ter trazido à tona algumas inverdades que são muito comuns de se ver usadas de formas depreciativas ou ainda autodepreciativas, mas que quando você para pensar nelas, elas não fazem sentido nenhum. E como cidadão brasileiro, é claro que eu sou bem ciente dos 1001 defeitos do meu país e cultura. Porém, eu não acho que a maioria deles nasce de um orgulho excessivo. Logo, eu fiz esse vídeo. Enfim, se gostaram, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, isso tudo. Além disso, eu tenho muito mais conteúdo, não apenas aqui no canal, mas também no meu blog. Eu tenho vários shorts e TikToks e postagens no blog também. Não apenas eu falo de coisa mais séria como cultura e história, como entretenimento também. Enfim, se você quer checar as minhas fontes, vão estar no post original no blog. Até mais.